o apoio de Linique e Tintas Barbô, sinto-me em casa. E a Alexandra tem uma coisa, e vais-nos dizer que coisa é essa. Tem o quê? Eu acho que ela não sabe, mas ela tem PHDA. Que é perturbação de hiperatividade e déficit de atenção? É verdade. E como é que ela descobriu? Ela não descobriu, fui eu. Ela vai ficar a saber agora. E sim, eu sei que hoje em dia 9 em cada 10 pessoas dizem ser portadoras de PHDA, mas o caso da Alexandra eu tenho a certeza que é mesmo. Entretanto, tive um bom acordar, não sei se tu também. A primeira notícia do dia é que Portugal tinha eliminado a Croácia, que eu não vi ontem. Também. É verdade, só uma coisa que me deixa triste, que é o Luka Modric. Porquê? Por ter sido o último Mundial dele, não é? Sim. E sobretudo porque vamos deixar de ver aqueles cabelos ao vento. Ele tinha dos melhores cabelos de futebol. É verdade. Ninguém pode negar isto. As voltas que tu dás, Ana, para falar de cabelos de forma tão natural. É verdade. Para lembrar tão orgânica. que Linique, com Portugal, segue em frente na prova e continua a ser o patrocinador oficial do Mundial e marca masculina número 1 no combate à caspa. Vamos então a isto. Alexandra Lencastre foi ao Late Show do Flávio Furtado. Portanto, esta história começa logo mal. Não devia ter ido. Devia ter consultado antes o Zé Eduardo Muniz, que ele dizia-lhe: se recebesse assim uma boa proposta para entrar num reality, entrava. O Zé Eduardo já me proibiu 2 vezes. O Zé sério? Eduardo, já. Bom amigo, hein? Isso é excelente conselho de amigo. Agora, péssima decisão enquanto diretor de programas, porque eu via um Big Brother com a Alexandra Lencastre eu também. E nem precisava que entrasse mais nenhum concorrente, era só ela. Ela a nomear-se, ela a ir à chapa, ela a ser salva pelos portugueses. Era o Big Filho Único. Exatamente. Mas olha, mudando de programa, tu gostavas da Rua Sésamo? Olha, nunca vi, porque não é do meu tempo. Porque quando passou na televisão já eu sabia ler, escrever, enviar telex, percebes? Fazia isso tudo. Alexandra, tem noção da quantidade de adolescentes que descobriram o prazer a assistir a Rua Sésamo? A assistir? Não sei se eles estavam a assistir. Não. A quantidade de adolescentes. Eu, por exemplo, Eu sei a quantidade de adolescentes eu descobri o prazer a ver a Rua Sésamo. Descobri o prazer. Sim. Mas o prazer... Sim. Aprendeu a ler, aprendeu a contar, a cantar, a beijar. Pois é. Com mais carinho o seu avô. A beijar com mais carinho o seu avô. Isto é bizarro, de várias formas, mas desde logo porque ele começa a falar de descobrir o prazer e ela acaba em beijar com carinho o avô. Será que isto é uma boca? Será que Flávio Furtado tem um namorado mais velho? Bom, entretanto, ao assistir a isto, eu descobri que existe uma coisa ainda pior do que aquela que nós falamos tantas vezes aqui, então, que é o isto não é uma entrevista, é uma sei. conversa. Há pior, que é o isto nem sequer chega a ser uma conversa. Isto são só 2 pessoas a dizer coisas desgarradas. Acha que havia mais homens adultos ou crianças a assistir ao programa, Alexandra? Por acaso acho que essa medição nunca se fez, mas Não. houve uma altura em que se fez uma pesquisa pela nossa querida que partiu agora recentemente, infelizmente, mais mulheres assim, como a Luísa Brederó dos Santos, que era a psicóloga que fazia parte da equipa. Sim. E que convenceu o Fernando Lopes, que era na altura diretor da... Pronto, é assim que a pessoa se percebe? Não, se percebe, não, tem Que já da tem certeza, 35 anos, já não é? fez 35 anos, é mesmo assim. Percebes porque é que eu falei em PHDA, Sim, não é? sim, Pois cá começo a está, perceber, ela sim. começa nos homens adultos e acaba na psicóloga da equipa que convenceu o diretor a não sei o que e já se perdeu, já não sabe onde é que estava. Se não é PHDA é pelo menos um terrível sentido de orientação, mas neste caso ainda bem que isto aconteceu, porque também não tinha ponta por onde se lhe pegue a pergunta que o Flávio fez sobre homens adultos que, enfim, fantasiavam com o ferrão a enfiar o agripino Chega. Eu também acho, mas o Flávio não para. Eu acho, por exemplo, vou falando com alguns amigos, olha, estão aqui 2 ou 3 na plateia que eu poderia chamar aqui para intervir, que eu sei que viam a Rua Sésamo só por si. A minha querida tia Maria Emília, por acaso tive mesmo a tia Maria Emília, tão querida, também já nos conheceu. Deus a tenha. Deus a tenha. Gostava muito dela. Já não- Beijinhos à família toda. Gosto, tem 8 filhos. Bem, não havia televisão nessa altura. Bom, agora vão todos ver isto. Ai, vão-me telefonar. Ai, Isto é muito difícil de acompanhar. Eu peço, se quem estiver até no carro, que estacione, se puder, porque não dá para estar a fazer 2 coisas ao mesmo tempo e ouvir esta entrevista também. Eu não sei o que é mais bizarro. Se é o Flávio dizer, olha, eu trouxe aqui estes 2 amigos para assistir, eles eram tarados na altura e babavam-se para cima da Guiomar da Rua Sésamo. Nós até lhes chamávamos na altura o Egas e o Becas. olha, só uma coisa. Como é que se chamava uma operação da PJ, repara, numa loja do celeiro? Não sei. Rusga Sésamo. Oh, Ana, eu ia-te pedir, a Alexandra já viste que tem dificuldade em concentrar-se, ela muda várias vezes de assunto a meio das frases, não venhas confundi-la Tá com bem, tá um bem. novo assunto, por favor. Eu acho que a Combinado. experiência mais próxima que há de conversar com o meu filho mais novo é tentar falar com a Alexandra Lencastre, porque ela, tal como o Nico,
borrifa para o tema em apreço. A pessoa está no carro e põe-se assim a olhar para alguém à porta de casa e dá-se o silêncio. Eu posso levar isto? Não posso? Pode, guarda. também. E a pessoa começa a pensar, será que beijo ou não beijo? Será que beijo ou não beijo? Vamos ver. Olha, eu vou-te dizer, Vamos ver. nós nunca nos tratamos por tu, porquê? Tem a ver. Por exemplo, isso é uma coisa. Eu fiz uma peça com a. És um pouco, César, pronto. Ficou-me para a vida. A quantidade de assuntos tratados em 20 segundos, eu vou tentar resumir, não garanto que consiga todos. Beijo no carro à porta de casa, tratamento por tu ou por você, Alexandra Lencastre contracenou com uma galinha. E mesmo assim a galinha mudava menos vezes de direção do que a Alexandra. Estava um grande elenco, era o Pílades do Mário quê? Feliciano. Pílades, Ok. de Piero Paolo Pasolini, Ok. encenado por José Feliciano no Feliciano. Feliciano. Já estão quase todos mortos, mas há muitos que estão vivos, maravilhosos atores. Já estão quase todos mortos, mas há muitos que estão vivos. Maravilhosos atores. Em que é que ficamos? Estarem muitos vivos é o contrário de estar morto. E eu estava a estrear-me. Fazíamos um conjunto, éramos as Eumênides, mas deuses assim, perversazinha da floresta. Mas eu fazia de uma inocentezinha. Era uma parva, tão inocente, tão inocente. E a Luísa Cruz. Vejam bem, não é justo. Por acaso hoje pensei nela de manhã. É que dá a ideia que começa frases que terminam dentro da cabeça da Alexandra, mas não passam cá para fora. Meu Deus, Alexandra, isto é tudo tão rápido, nós não conseguimos acompanhar. É como se a Alexandra Lencastre fosse o TGV e nós estivéssemos assim na estação a vê-lo passar. Deixem-me tentar encontrar o fio à meada, Vá não, lá, vai por ser, favor. não vai ser fácil. Sim. Portanto, a Alexandra fez o Pílades de Pasolini, contracenou com Luísa Cruz. Lembrou-se da Luísa Cruz hoje de manhã. Ter-se-á lembrado concretamente de quê? Tipo, tenho de lhe telefonar ou outra coisa? Nitidamente outra coisa. Outra coisa. Sim. Claro, é sempre outra coisa, nada a ver com a anterior. Da Brigada Vitor Jara, ela já com a gaita de foles, e aquele cabelo muito pós-revolucionária. E eu, pronto, não estava, mas mais ou menos vivia como na Rua César. Pronto. Vivia como na Rua Sésamo. Percebemos assim que Rua Sésamo é o equivalente português de La La Land. A Alexandra foi viver para lá e nunca mais conseguiu sair. É como se não fosse uma rua, fosse um beco Sésamo. Mas olha, eu sinto que devemos dar os parabéns ao Flávio Furtado, Então porque porquê? ele tem aquele problema grave, tipo o teu, só que pior, não é? Já sei, é uma compulsão por trocadilhos, mas todos de cariz sexual. Exatamente, É isso, não é? um caso Pois. muito mais chato. E ele, apesar de ter essa doença, conseguiu ouvir ali gaita de foles e não dizer antes com gaita de foles do que com a gaita de fora. Se tivesse Meio que dormindo. casar com um dos personagens com quem já contracenou, quem teria sido? Com o Ferrão. Que eu achava mal. Gosta deles assim, com aquele ar. Eu não devia dizer isto, porque é um Diga. segredo. Mas o Ferrão eram dois. Um fazia uma mão e a cabeça e o outro fazia a outra mão. E cheiravam tão bem, usavam bons perfumes. E eu, quando me empoleirava, que eu era uma jovem sadia, para cortar isto tudo, Vamos cortar os quadradinhos e... Vai cortar isto tudo, descortanhar. Sim, E ele, sim. claro que vou, como se vê, ele cortou tudo. Não confiar nunca mais no Flávio Furtado. Mais uma vez, palmas para a contenção dele, ainda assim que ouviu um fazia de uma mão e aguentou-se calado. Ele deve Verdade. estar a fazer medicação porque apresenta ligeiras melhorias. Mas no meio disto, estão a destruir todo o meu imaginário de infância. O Ferrão, afinal, eram dois. E apesar de viver no lixo, ele não cheirava mal. Cheirava a bom perfume. Foi tudo uma farsa. Eu sinto que andei 40 anos a viver uma mentira. Só falta dizerem-me agora que o Poupas era uma mulher. Ou que era um pássaro, mas identificava-se como pássaro. Então, Joana, Desculpa, acho que tenho ouvido demasiado o Flávio Furtado e ele pegou-me aquilo. As primeiras letras, os primeiros números e por aí fora, pois daí perder a virgindade é um instante. Agora o Ferrão já a tinha perdido há imenso tempo e sabia Não, o que era uma não. miúda, que era uma boa estudante de arquitetura. Pronto, sabia medidas e não, e sabia. E era uma miúda que gostava de aprender. E era uma miúda dada. E quando eu me dava. quando eu me dava. A Alexandra Lencastre é uma entrevistada difícil, é certo, mas o entrevistador também não está a ajudar nada. Sim. É que ela fala sobre tudo. E ele não fala sobre mais nada além disto da Rua Sésamo ser para adultos rebarbados. Bem, parece que quando aqueles jornalistas entrevistavam o Sócrates e andavam sempre ali à volta do dinheiro, do cofre da mãe, dos envelopes do amigo, a ver se conseguiam arrancar-lhe alguma coisa. O Flávio é assim, mas com era isto. mais para os adultos do que para as crianças. Mas Alexandra, não, já é se- porque muitos adultos, muito que não eram evangelizados, não eram evangelizados, não eram alfabetizados. alfabetizados, custa muito mais dizer Alfabetizados. alfabetizados do que Estou a adorar isto. Isto chama-se Late Sim. Show, mas eu duvido que neste episódio tenha sido leite. Passa-se ali alguma coisa esquisita. Vamos. Alguma vez um beijo técnico passou a real? Quantas vezes? Agora Ui, já então- posso dizer, eu agora já fiz 60, já posso dizer tudo. Diga um nome. a Um quem- nome, Pedro Lima. Desculpa, da Westerlung. A Westerlung sabe. Olha, E os filhos, ok, se não tudo sabem, bem. Eu ficam a só não saber. percebo- Que péssima escolha. Um nome de todos os atores imensos. Pedro Lima. Portanto, todos os atores que já beijou e que podia escolher para esta pergunta parva
foi logo nomear um que já morreu. Era escusado. Era preferível falar daquele que ela tem vontade de matar. Ah, mas há um. Quem? Este. Ó, Sandra, já se envolveu com algum colega de trabalho? Não, já diz- e casei com ele, não ia deixar Pois é. assim. Não Hoje ia deixar. arrependes de o ter deixado. O Virgílio Castelo? Sim. Claro que não, ele fez-me tão mal. Meteu-me é? os palitos com Lisboa inteira. E com o Porto, e depois de Lisboa ao Porto. Ele enganou-me muito, porque ele queria enganar. Claro, normalmente é assim. Costuma ser assim, Embora sim. haja quem dê aquela desculpa esfarrapada. Foi sem querer, querida, Eu não não queria, queria. não é? Mas em princípio quem engana é mesmo porque quer. Mas eu gosto de saber que o Virgílio fez as coisas com método. Se é para fazer bem. Portanto, primeiro ele despachou Lisboa, toda a zona envolvente. Depois, despachada que estava à capital, dirigiu-se ao Porto, zonas limítrofes também. E depois então veio descendo até ao Algarve, no fundo para poder atender a todas as solicitações das senhoras, não é? Isto era a volta a Portugal em adultério. E agora, atenção, muita atenção, o momento em que eu fiquei com a certeza absoluta, porque eu não venho para aqui dizer coisas em vão, que a Alexandra Lencastre tem sim senhora déficit de atenção, repara nisto. Vou lançar algumas questões. Se quiser responder, responde. Se não quiser responder, tem que comer um pedacito de malagueta. Primeiro, Até à meia-noite. qual é que é o seu nome verdadeiro? Então tenho que dar uma dentada na malagueta. Ok. Não é Flávio Furtado. Afinal, eu precisava ter comido. Não é Flávio Furtado. Não, o seu nome. Qual é o seu nome verdadeiro? Mas o meu Sim. é Alexandra Lencastre. É Alexandra Lencastre! Isto é muito Qual comum. é o seu nome? Eu não sou Flávio Furtado. Quem sou eu? O que faço aqui? Isto é muito comum, atenção, entre os jovens com PHDA. Sim. Eles vão fazer um exame e, apesar de saberem a matéria, terem estudado, chumbam. Porquê? Porque não leram bem o enunciado. Há ali qualquer coisa que eles não retêm. No caso da Alexandra, ela ia chumbar logo no cabeçalho, onde tens que pôr o número da turma, o do aluno, etc. E ela, nome, Flávio Furtado. Não, a do professor. Nome. Cândida Castro. E quando achávamos que não podia haver pior do que o sotaque alentejano que a Alexandra Lencastre fez em tempos numa novela, eis que chega o sotaque madeirense com um toque de açoriano. Era madeirense Porto Santo. Eu sou mesmo Alexandra tu não- Lencastre, Maria Alexandra. E até era pestana. Ah, isso é algarvio ou seriano? Não, pestana de Lencastre Ok. dele. Depois é que veio a parte da Vieira de Leiria. Ok. E e o Que é Teles tudo tem alguma, dose tem alguma ligação De à Gouveia e tauromaquia ou não? dose Diz-me, amor. A parte do Teles, alguma ligação à tauromaquia? Ainda não. Ainda Ainda não, não. é das melhores respostas que Também eu já gosto, ouvi. sim. Como quem diz, ainda não tenho, mas se o João Moura Caetano estiver disponível, quem sabe se não venho a ter. O pior Eu vou já ator pôr com isto quem assim. já contracenou? Não vou dizer. Oh, Alexandra. Dito por ele, Alexandra. John Malkovich. Ele dizia de si próprio que era um péssimo ator, que também tinha tido uma vida, não é só nós, não são só os portugueses, afinal, que ele é de origem tcheca. Por acaso, esta história faz doer. Na parte do coraçãozinho, onde o coraçãozinho fica sempre com nódoas negras. Os pais foram para os Estados Unidos, imigrantes, e ele foi. E o fato de treino dele, porque também não sabia ainda bem mexer nas máquinas, as novas máquinas, na América, na América, na América. Isto é tão difícil de acompanhar que eu creio que é até mais complexo do que o Being John Malkovich. Não sei se viste o filme. Vi. Isto é mais surreal. Mas eu vou tentar. Portanto, fomos de pior ator com quem contracenou, para John Malkovich, vá lá, teve a decência desta vez não mencionar Pedro Lima. Depois passa para uma história que faz doer o coraçãozinho. No sítio onde ficam as nódoas negras. Exatamente, sim. fato de treino do John Malkovich, Sim. mãe dele não sabe mexer na máquina de costura e de repente é um musical. Tudo isto para dizer o quê? E isto para dizer que todas as imigrantes, que foi assim que se começou a fazer Nayara. um grande povo, que foi de imigrantes. Se calhar não se pode dizer isto nesta altura. Diga, Bem, o Trump pode dizer vai tudo. pôr uma Temos bomba uns na filhos. casa, está lá a minha mãe. Olha, está lá a minha mãe e está lá uma angolana, que é a cuidadora da minha mãe, que é a coisa mais querida, que é a Helena. E a minha mãe é madeirense, tudo de ilhas. Tudo ilhas. Não, Angola, da última vez que confirmei, não era uma ilha. Mas espera, vamos tentar Sim, retomar. vá lá, por favor. Malkovich tinha duas coisas, uma história de vida difícil e um fato de treino. A mãe não sabia usar a máquina de costura na América. Sim. Os imigrantes fizeram o país. Por favor, Donald Trump, não bombardeie Lisboa por causa destas declarações no The Late Show, que a mãe da Alexandra Lencastre está com a Helena em casa. Por falar na casa da Alexandra, a TVI. Mas o que é que lhe deu? Um país à Alexandra é beira-mar muito bem plantar, tratada não é? na TVI, eu sou testemunha Meu disso. amor, mas A eu TVI é vim-me a sua embora família. um bocadinho Que- eu não- amoada, porque eu nunca fui caprichosa, eu nunca pedi mais, nunca. Eu sabia muitas vezes que estava a receber menos, ou que nem sequer estava a receber. O seu camarim não tem que E ter não- 50 metros quadrados. Não e- tem, nem tem que ter camarim. Eu já troquei de roupa em leitarias, em casas de banho de leitarias, que não aconselho a ninguém. Portanto, já sabem, se hoje estavam a pensar em ir trocar de roupa numa casa de banho de uma leitaria,
A Alexandra não recomenda. Ela é uma mulher muito simples. É uma Simples, mulher sem. sim. Sim, é simples, não tem grandes luxos. E ainda assim, a TVI não lhe deu o devido valor. E não falamos de dinheiro, atenção, falamos de outro tipo de papel. Não estava a ter desafios. Tirar a máscara, arrancar as extensões e fazer o papel de uma sem-abrigo, de uma Alexandra, adita. não tem jeito para fazer sem abrigo. Desculpe, mas tenho. Não tenho tem, que- não. Nasceu Então para não fazer. tenho, olha, Nasceu para fazer de mulher rica sempre. Não. Não tem arte de mulher Eu sempre. não. Como é que ele chama? No Neiro. O Nuno há bocado é que estava aí bem, mas foi giro. Mas isso não é sem E abrigo, eles isso é quando chegam também alcoolizada. muito- E de facto, a Alexandra parece estar a fazer de alcoolizada, Mas estava, desde ou que a não? entrevista começou. Eu não achei só. Pronto. Este momento era um bêbado diferente, mais aquele bêbado de rua, não é? Mas tem sido desde o início. É um trabalho de composição incrível. É de facto uma grande atriz. Está ali sóbria, mas a parecer que não. Também é muito simpático, achei, da parte do Flávio dizer assim: não, a Alexandra não conseguia fazer de sem abrigo, só consegue fazer de si própria. É ainda pior do que o canastrão do Malkovich. Alexandra, temos que nos juntar mais vezes porque o nosso tempo acabou. Não acabou. Acabou. Não acabou. Não. Don't tell me this. E é Don't caso tell para me that. dizer- Don't tell me this. Don't tell me that. Não me diz, não me diz. Ao mesmo tempo parecia Sim. o José Castelo Branco agora. Mas percebes, Ana, porque é que eu via um Big Brother só com a Alexandra Lencastre? Tanto, até eu via. Não, víamos todos. Era Sim. o programa de maior audiência de sempre. José Eduardo Muniz, por favor, pense nisso. É assim, nós também não queremos acreditar que esta entrevista chegou ao fim, sobretudo porque ela não respondeu a uma única pergunta. Nós acabámos sem saber o que é que a Luísa Cruz tem a ver com a Brigada Vitor Jara, o que é que se passou no Pillage de Pasolini, o que é que aconteceu na casa de banho da leitaria, o que é que tinha o fato de treino do Malkovich, o que é que a Luísa Verderó dos Santos propôs ao Fernando Lopes. E o que é que se passava com os 8 filhos da tia Maria Emília da Alexandra, de quem ela gosta tanto? E em Porto Santo, enfim, eu estou esgotada. Mas adoro-a. Adoro-a. Meu sonho E era tê-la aqui, eu é gostava. tê-la aqui, nas 3 da manhã. Ela consegue ser mais desconcertante, imaginem vocês, do que a Ana Galvão. Imagina as duas juntas. Com o apoio de Linique e Tintas Barbô, sinto-me em casa.